eu acho que nesse mundo de inteligência artificial louco pra caramba, né, onde os atores estão com medo de perder os seus trabalhos, por isso está tendo essa greve lá, né, em Los Angeles, os atores estão em greve porque estão tentando condições, porque estão vindo muitos contratos aí do streaming, aonde eu não sei se você já ouviu falar disso. Já, mas eu queria que você explicasse isso, é muito bom. Isso gente, simplesmente o que acontece é o seguinte, hoje em dia a inteligência artificial com deepfake pode pegar essa nossa conversa aqui e colocar como se o Tom Cruise estivesse entrevistando o Donald Trump. E você em casa vai ter certeza que você está vendo o Tom Cruise e o Donald Trump, porque eles fazem uma troca de fisionomia com expressões, o computador faz isso até no Fantástico esse final de semana. Eu acho que é o Bruno Sartori, se eu não me engano, que é um grande cara de mexer com essa coisa eletrônica, fez isso para recriar o Fantástico primeiro episódio que foi perdido no incêndio da Globo. Então ele conseguiu colocar lá o rosto do Ney Matogrosso, e o Ney Matogrosso atualmente assistiu ao próprio Ney Matogrosso antigo naquele programa que foi queimado, perdido, mas que foi recriado pela inteligência artificial. Então qual que é a questão que está pegando fogo? Muitas plataformas de streaming que você assiste em casa, aí Netflix, Globoplay, Amazon, Apple TV, todas essas que fornecem conteúdo, baratearam muito o acesso, mas também baratearam muito o salário de todo mundo que trabalha, né? Porque tudo ficou muito mais fugaz. Os contratos agora estão vindo com cláusulas, principalmente nesse momento para os dubladores e para o pessoal que faz ali apoio, né, que são os figurinistas e tudo, que tem uma cláusulazinha que diz o seguinte, olha, como daqui a pouco a gente não vai saber se de fato a gente está usando a sua imagem ou a inteligência artificial que está criando isso para os episódios e você não estava lá, a gente não tem mais nada a te pagar caso isso seja reexibido. Vem essa cláusula? Então, a coisa é muito séria. Deus. Até queria mandar um abraço pro pessoal da Interartes Brasil, Victor Drummond, que é o nosso advogado lá, eu faço parte dessa associação, a Interartes Brasil, não sei se você já ouviu falar. Não. Pro pessoal de casa entender, ela cuida dos direitos autorais de todo mundo que coloca sua imagem na TV. A mim trabalha com isso a vida toda, sempre tendo programas, né, passando aí pelas emissoras, eu também, pessoas que cantam, pessoas que são entrevistadores, todo mundo que tem a sua imagem na televisão ou na internet é considerado um criador. Porque você faz a entrevista do seu jeito. Não é porque tem um roteiro que você não está colocando a sua capacidade de criação. Não é verdade? O ator, o personagem que eu fiz no Sandy Júnior, o Bruno, era de um jeito. Se o Cauã fosse fazer, era de outro. Se você fosse fazer, era de outro. Então a gente também é co-criador daquelas obras. Então a gente tem também que ser dono desse nosso direito autoral, porque na música a gente tem. Sim. As músicas que eu escrevi, se você colocar minha música aqui, o ECAD vai vir e vai falar, legal, você usou a música do Daniel, tem que pagar tanto, aí minha sociedade arrecadadora vai no ECAD e vai falar, olha, eu cuido dos direitos do Daniel, junto da Sony Music, você pode, por favor, pagar porque foi exibida a música dele? Os atores, as pessoas que colocam a sua imagem, dançarinos, apresentadores, não tem isso. Não existia, né? Não existe existe. Agora? A briga não, né? A conversa é para isso. Só que com essa questão da inteligência artificial, o Bruce Willis, grande ator que está com um problema, né, de saúde seríssimo, ele, por escolha própria, vendeu os direitos por milhões de dólares para não sei qual empresa, qual label, né, não sei se foi Universal, qual foi, mas que eles podem usar a imagem dele para tudo, independente. Só que aí ele foi pago por milhões de dólares, porque a gente está falando de caras... Amigo, você trabalha com isso a sua vida toda. A gente sabe que 95% dos artistas, eles estão na área média. O que eu quero dizer com isso? Não de talento, mas de... A gente conhece um Tom Cruise, a gente conhece um Cauã, a gente conhece, assim, falando de pessoas que a gente tem na ponta da língua. Mas tem milhões. Mas tem milhares de atores que estão trabalhando em teatros, que estão trabalhando em séries e tudo. E essa galera não vai ganhar. Se o Bruce Willis vai vender a imagem dele, ele vai ser pago por sei lá quantos milhões de dólares. Agora, quem está trabalhando ali no dia a dia, que precisa daquele dinheiro para comprar seu supermercado amanhã, e a maioria de nós, né, verdade, que não tem salário... Pagar o IPTU, IPVA, e aí? Nossa Senhora. Aluguel? E aí, quando você tem um contrato como esse, porque daqui a pouco eu gravei aqui uma entrevista hoje, e amanhã você não precisa mais de mim. Porque se você quiser, e eu tiver assinado um contrato que eu não li, você pode colocar o Daniel Del Sarto aqui conversando com você em outras histórias, através da tecnologia da inteligência artificial. É essa greve nos Estados Unidos? Por causa disso. É isso? Isso, entre outras questões de reajuste salarial, de melhoras de condições de trabalho, mas o foco principal para os atores é essa preocupação e também autores. Porque quando você pede para o chat GPT, escreve aí para mim uma história, e ele escreve,
Aí você pensa o quê? Ah, não preciso mais de um roteirista. Não é verdade? Caramba! Só que o buraco é muito mais embaixo, porque eu acho que a criação humana, e eu acho que isso a gente tem que bater muito forte, porque a criatividade, o que a gente tem de mais autêntico enquanto humano, não pode ser substituído pela máquina. Eu acho que a máquina ela pode ser de grande ajuda em várias coisas, a tecnologia é maravilhosa, mas a partir do momento que você começa a falar, não, uma coisa é você colocar um drone para cuidar de uma fazenda gigantesca para não correr risco de um piloto cair de avião e ter uma morte. Aí o drone está ali por computador, mas tem 3 pessoas trabalhando naquilo. Tem um navegador, tem um cara que criou o programa, tem o cara que bota o combustível no drone, então aquilo tem trabalho envolvido. Agora, você não pode pegar um trabalho de criação de um ator, de um compositor, de um roteirista e você falar, não, vamos pedir para o computador escrever, depois botar aí na mão do estagiário, né? Para ele corrigir alguma coisa e vamos embora, toca para frente. Eu acho que a gente tem que resgatar, ainda mais num país como o Brasil, que a gente já não é tão cuidadoso assim com os nossos artistas, né, com o nosso patrimônio, né, que acho que a gente tem que ser muito mais, fazer mais homenagens em vida, né, porque na época da morte da Rita Lee, o que ela escreveu foi muito bacana, outros artistas se posicionaram, agora o cara do Green Day lá fora ele falou assim, ó, com a morte gente, que cantava My Name is Luca, que morreu agora. Sinéad O'Connor. Com a morte da Sinéad O'Connor, ela estava super deprimida, super mal, passando uma dificuldade seríssima, assim, emocional e física. E aí veio o cara e falou assim, agora vocês vão botar ela pra cima, vão falar que ela era maravilhosa. Cadê a gravadora que não estava do lado dela? Cadê o apoio que ela devia ter recebido? Entendeu? Então acho que a gente tem que... Tô ficando meio sério aqui de repente. Mas foi isso, uma das causas foram esse abandono. Tem um vídeo dela, inclusive, ela falando isso. Eu fiquei muito impressionado. Ela falando assim, eu espero que vocês nunca cheguem nesse ponto, porque eu tô pedindo ajuda da minha família e ninguém tá aqui comigo. Eu tô sozinha. E eu espero que você que tá aí vivendo uma depressão, você tenha alguém com quem você possa contar. E a saúde mental é um problema muito sério, né? É um problema muito atual e muito sério, que pega muita gente. Então, enfim, eu acho que essas reflexões são importantes, porque a gente vem falar de música, de energia positiva. Eu no show passo muito isso, essa coisa pra cima, vamos celebrar a vida e tal, mas eu acho que a consciência tá sempre permeando isso, né?